Olha aqui, tivemos uma manifestação importante hoje do comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. Como a gente é jornalista, né? E jornalista assim tem essa mania de ser chato, o Bob Furui, o Vale Bene. Então é claro que eu vou fazer uma reserva ao que disse o general, embora concordando com ele, porque eu entendi que tudo que ele vai falar agora ele está falando para o Jair Bolsonaro, ou quase tudo, não para nós. Para mim não. Né? Disse o general, né, na comemoração do Dia do Soldado, né, que é o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, né, disse o seguinte: soldado brasileiro, se em algum momento verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembre-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. Tá bom. O bravo guerreiro, Caxias, demonstrou que seu coração de pacificador era ainda maior do que a formidável têmpera de sua espada invencível. Gostei disso aqui. Gostei dessa parte. O que ele está dizendo aqui? Bob. Está dizendo aqui, olha aqui. Entre pegar a espada e enfiar a espada nos outros, segundo o general, e ponderar, pensar, o Caxias preferia primeiro pensar e ponderar. Bob Furui. Só depois ele usava a têmpera de sua formidável espada invencível. Então, primeiro o pensamento. Ou então, primeiro a têmpera do pensamento, depois a têmpera da espada. Não é isso, general? E, portanto, isso, aí ele diz, Caxias, coração de pacificador. O que ele está dizendo é que as Forças Armadas não vão se meter além daquilo que a Constituição lhes reserva. E, portanto, acho que ele está dizendo, por aqui o golpe não passa. Mais adiante, que a legalidade, a legitimidade, a estabilidade continuem com valores centrais, sempre em respeito ao povo e à nossa amada nação. Eu entendo que legalidade significa quem ganha toma posse. E, portanto, todas as tentações golpistas do senhor Jair Bolsonaro e toda a pregação golpista, está dizendo o nosso comandante do Exército, isso tudo não prosperará. Ainda que Bolsonaro tenha criado e esteja criando um cenário para comprometer as Forças Armadas com os seus seguidores que vão às ruas, sim, fazer pregação golpista. E aí ele lembra funções das Forças Armadas no Brasil, atribuições que elas têm. Caxias vive nas operações de garantia da lei e da ordem, e elas existem, de segurança da faixa de fronteira, de garantia da votação e apuração, de distribuição de água, perfuração de poços, de construção de estradas, pontes e ferrovias. É verdade, as Forças Armadas se envolvem com tudo isso. E nunca ninguém disse que não devam se envolver. Se preciso, que o façam. Né? O Exército Brasileiro faz muitas vezes coisas que outras Forças Armadas no mundo não fazem, porque as nossas circunstâncias pedem isso. Então, por exemplo, levar urnas, Bob Furui e Vale Bene, para algumas populações ribeirinhas lá no interior do Amazonas, fica com as Forças Armadas, porque só eles têm estrutura para fazer esse tipo de coisa. Claro. E sempre se reconheceu legitimidade nisso. Já falei aqui, o Exército é uma das maiores empresas de engenharia do país, fica fazendo ponte por aí.
Porque precisa, porque a nossa natureza pede. E ainda é pouco, a presença deveria ser maior, mais efetiva. A gente viu agora com o assassinato do jornalista, do indigenista, uma área da Amazônia completamente desprotegida. Essa que é a verdade. Né? Sujeita ali à invasão de narcotraficantes, à atuação de pescadores ilegais. Né? O Dom Phillips e o Bruno Araújo morreram ali porque, na verdade, você não tem a presença ativa do Estado naquela região. Infelizmente, precisa ter. E o Estado naquela região, ele vai se tornar mais presente por intermédio das Forças Armadas. Dentro da lei e da ordem. Então, eu endosso cada palavra aqui do general. Ou quase. Porque há aqui uma pontinha de ressentimento, ou uma pontona, que parece que é dirigida à imprensa. Se em algum momento verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas, eu perguntaria ao general, adoraria debater isso com ele. Aliás, general, em breve nós teremos a chance de fazer um debate longo a respeito. Se o senhor topar, o convite fica feito. Vamos conversar horas, se o senhor quiser. Em transmissão. Eu quero saber quem é que leva adiante as verdades transfiguradas. De onde partem as verdades transfiguradas? Por exemplo, neste programa aqui, jamais. Não estou dizendo que o senhor fez uma acusação pessoal, mas eu estou dizendo, neste programa, jamais. Nunca. Sempre que tentam transfigurar as verdades das Forças Armadas, eu estou aqui para corrigir. Quais notícias infundadas? Quais são as notícias infundadas? Quem as divulgou? Vamos pegar as fontes das notícias infundadas. Até para poder corrigi-las. Chega lá e dizer assim, o Exército tem uma assessoria. Diz assim, não, isso não é verdade. Isso aqui não é verdade. Tá bom, mas quem foi que forneceu essa informação? As narrativas manipuladas, o que é que está sendo manipulado exatamente? Por exemplo, se eu disser aqui que o Lula foi um dos presidentes que mais investiram no equipamento, no reequipamento do Exército, o senhor acha que isso é uma verdade manipulada ou é uma verdade objetiva histórica, comprovada por orçamentos? Ou na Marinha, ou na Aeronáutica? Eu falo isso porque é claro que existe um caldo que também é verdadeiro, né? Dizendo, não, temos de evitar o mal. Que mal? Que mal. Quem arrastou e tenta arrastar as Forças Armadas para politização é o Jair Bolsonaro. Tanto é que ele vai lhes impor, e isso não é uma verdade transfigurada, isso é uma verdade objetiva. O que é que ele fez, general? Ele deu um jeito de pegar as três forças, criar as circunstâncias para envolvê-las na manifestação de 7 de setembro dos seus seguidores. Isso é uma verdade objetiva ou não é, general? Se a gente fosse lutar uma guerra contra um inimigo, e eu estaria do seu lado, suponho, nós vamos lutar uma guerra contra um inimigo externo. Isso que eu estou dizendo é uma verdade ou uma mentira com a qual a gente tem que lidar para lutar direito? É uma verdade, o senhor sabe disso. Né? O senhor sabe ser uma verdade. Então, olha, tem alguém do Rio de Janeiro me ligando essa hora, eu não posso atender. Não posso atender, seja lá quem for. Essa hora não dá. Né? E eu não tenho registro, não sei quem é. Então, isso é uma verdade objetiva. Agora, quem está distorcendo as informações sobre as Forças Armadas? Quem está metendo as Forças Armadas em circunstâncias que não lhes são próprias?
quem busca associar as Forças Armadas a um pedaço do pensamento político brasileiro, não são esses que o senhor está identificando aqui não, porque aqui fica parecendo assim, a imprensa sabe como é, essa gente. Eu, General Marco Antônio Freire Gomes, por exemplo, até a partir de uma afirmação feita pelo ex-porta-voz do presidente, Rego Barros, né, o general, que citou um livro do Samuel Huntington, né, um pensador conservador, né, que tem o livro O Soldado e o Estado. Eu vivo dizendo aqui, na pegada de Samuel Huntington, que a gente precisa ter o controle objetivo das Forças Armadas no Brasil. O que isso quer dizer, general? Forças Armadas que não se metam com a política partidária, na qualidade de forças estáveis e permanentes do Estado brasileiro. E isso precisa, obviamente, ser recuperado. Né? O senhor não acha? Então, eu lhe dou os parabéns, porque, afinal de contas, isso tudo que o senhor está dizendo aqui, eu entendo ser um manifesto em favor da legalidade. Aqui está dito o seguinte: quem ganha toma posse. E os senhores militares não vão se meter nos assuntos que são da política, atendo-se às funções constitucionais. Para mim está perfeito. E olhe, general, só para fazer um comentário completo, não deixar nada, nenhuma ponta solta, como eu gosto de fazer, e olhe que a eleição já se dá sob o signo da ilegalidade. Que, por exemplo, as duas PECs que devolveram Jair Bolsonaro ao jogo como candidato viável, porque ele já tinha sido inviabilizado pela própria falta de qualidade de seu governo, são ilegais. Essas duas PECs são ilegais. Mas não cabe a vocês cuidar disso. Eu reconheço. A quem cabe cuidar disso? Ao Congresso e ao Supremo, aos três poderes, não aos militares. Né? Isso é um assunto da política. Né? Então, quanto mais vocês, militares responsáveis, porque usar também irresponsáveis, o senhor sabe disso, né? Ser militar não livra ninguém por princípio da irresponsabilidade. O senhor lembra que teve até um capitão arruaceiro que imaginou explodir bombas em dependências militares? O senhor lembra disso? Hein? Lembra, né? Explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Teve um militar que pensou isso. Virou presidente da República, mas foi pela via eleitoral. Vocês não têm nada com isso. Quer dizer, a instituição tem com isso à medida que não o puniu, mas isso ficou lá atrás, não é responsabilidade sua. Não é? Então, quanto mais, volta ao fio, os militares responsáveis, como o senhor, procurarem retirar as Forças Armadas da operação política, inclusive diminuindo o número de militares com cargos no executivo, em funções que não são próprias aos militares, quanto mais, melhor. Nós temos, general, de definir, inclusive, qual é o nosso plano de defesa. O Brasil não tem um. Organizado? Não tem. Precisamos sentar com o Congresso Nacional. Os nossos militares, olha, isso aqui é o plano para eles. Isso aqui é o plano de defesa do Brasil. Fazer esse trabalho de despolitização das forças, para que sejam realmente profissionais. Para que os quartéis não sejam mais porosos a nenhuma forma de proselitismo. E aí então estaremos no bom caminho.
Eu endosso essa sua fala aqui, endosso quase que inteiramente, ressalvando essa ponta de ressentimento, né, que parece ser dirigida à imprensa, mas que é de uma injustiça absoluta. Se as Forças Armadas se submeteram a um processo de difamação nestes últimos 3, 4 anos, nada disso se deveu ao trabalho impróprio da imprensa responsável, ao menos. Não é? Isso decorre daqueles que, falando em nome das Forças Armadas, tentaram comprometê-las com o processo político, com o processo eleitoral e, pior do que isso, para ameaçar o processo político e ameaçar o processo eleitoral. Né? Mas sou de boa vontade. Então, general, estamos juntos no que podemos estar juntos, nos fundamentos. Né? Sobrando uma margem para reserva, que é esse ressentimento impróprio. Né? E certamente, e se o senhor topar, teremos condições de conversar largamente a respeito. Com muito prazer. É isso.